Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, a questãozinha aberta número 1 aí da prova do PISM 2, uma questão que vai envolver termoquímica, uma questão que vai envolver também cálculo estequiométrico. Então você já sabe, né? Aguarda aqui no vídeo que tem dica legal para você durante a resolução, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like, porque é o seu like, meu querido, que vai fazer decolar a sua aprovação. Bom, o like provavelmente não vai fazer a aprovação, não, mas assistir o conteúdo, aprender a resolver a questão, vai levar você a alcançar a sua aprovação e vai fazer também eu entender que se você deixou o seu like, se você comentou, compartilhou esse vídeo, o trabalho que eu estou fazendo, ele ajuda pessoas, que é o objetivo desse canal, porque você sabe, aqui nós falamos de química e química vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente? Ó, vou dar um zoom aqui pra gente fazer uma leitura, porque a minha idade, cara, as vistas já não tá colaborando mais não, tá? A questãozinha fala assim, ó. As balinhas de gelatina podem ser facilmente encontradas no supermercado. Elas contêm grande quantidade de açúcar sacarose, que, em contato com uma solução de clorato de potássio, sofre a seguinte reação. Então, ele deu pra gente a reação química aqui. Observa que ela já está balanceada, né? O FJF quebrou o seu galho aqui, já colocou os coeficientes estequiométricos para você. É sempre legal dar uma conferida, né? E vem assim, letra A. Calcule a variação de entalpia envolvida na reação entre a sacarose e a solução de clorato de potássio. Então, já te deu o ΔH aqui de formação das espécies também. Letra B. A reação acima citada é denominada, né, endotérmica ou exotérmica e pede para você justificar sua resposta. Então você precisa calcular o item A para poder responder a letra B. A letra C fala assim: além de sacarose, as balinhas de gelatina contêm 46 mg de sódio em uma porção de 100 gramas, equivalente a aproximadamente 40 balinhas. A ingestão máxima diária de sódio recomendada é de 0,05 mol para adultos. Caso uma pessoa coma 1.100 balas, parabéns, meu jovem, para você comer 1.100 balas dessa daí, ela passa da recomendação máxima? Explique indicando cálculos. Então ele quer que você compare. Caso dê a noia no caboclo e ele resolva comer 1.100 balas, será que a quantidade de sódio extrapolou? O açúcar provavelmente já deve ter levado ele a condições mais drásticas, né? Mas ele está preocupado aqui com sal. A letra C. Para se obter um volume de gás carbônico, né, de 537,6 litros, quantas gramas de sacarose deve ser colocado em contato com a solução de clorato de potássio na CNTP, em que o volume molar é de 22,4 litros? Então perceba que a letra A é uma questão de termoquímica, a letra B também, e depende da A. Se não fizer a A, não faz a B. Se errar a A, provavelmente você erra a letra B. Letra C, né, e D, que inclusive está recortado do PISM, está com um errinho aqui, né? A letra D vai falar de cálculo estequiométrico com você. Então, pessoal, eu havia prometido para vocês no início do vídeo que teria dicas, e temos dicas. Olha só, vou deixar aqui o convite para você ir no meu Instagram. Por quê? Lá no meu Instagram, cara, eu faço um trabalho paralelo. Eu divulgo mapas mentais como esse aqui, eu dou dicas de prova, eu trago vídeos, né, de experimentos, aquelas coisas que a gente gostaria de ver em sala de aula, umas explosões ali. Tem meme também, afinal a gente tem que se divertir um pouquinho. E lá você consegue achar esse mapa mental. Ele é de termoquímica, para você lembrar como calcula uma entalpia, né? Ela é relativa, é produto menos reagente, é o que a gente vai usar para poder fazer a letra A. Depois, para saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica, que é a pergunta da letra B, baseado aqui, ó, se o ΔH é maior ou menor do que zero. Destaco, por exemplo, o estado padrão das substâncias, né, o mais comum. A gente tem alguns fatores que alteram a entalpia e também calor de reação e lei de Hess. Tudo isso está nesse mapa mental que você consegue pegar lá no meu Instagram, @abporto. No link da bio vai abrir um Linktree com todos os mapas mentais e resumos que eu já fiz e disponibilizo para vocês. Porque, além de termoquímica, como as próximas questões são de cálculo estequiométrico, basicamente, a gente também tem que aprender a fazer cálculo estequiométrico, né? Então aqui, ó, tem um passo a passo bonitinho, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, o que você deve fazer para resolver um exercício de cálculo estequiométrico, né? Equação balanceada, ler o enunciado, identificar as grandezas, montar a sua regra de 3, e aí tem ainda os casos particulares
para você relembrar como faz. Lembra, então, o meu Instagram é @abporto, você dá uma conferida. Beleza, pessoal? Então era essa dica que eu queria te dar. E aí a gente pode começar a resolver a nossa questão aí com tranquilidade. Olha só, a letra A, ele quer que você calcule a entalpia, né? A variação da entalpia envolvida na reação entre a sacarose e a solução de clorato de potássio. Então vamos para a letra A. Ok, pessoal, variação de entalpia, a gente sabe que é o ΔH. O ΔH, ele é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E repara bem aqui, ó, o ΔH, ele é quilojoule por mol. Isso significa, essa entalpia de formação que ele está fornecendo para a gente, ela depende do número de mols das espécies. Por isso que a equação tem que estar balanceada. Se a sua equação não estiver balanceada, você provavelmente vai errar a questão. Por quê? Porque depende da quantidade. Como é que você sabe disso? Quando você queima uma folhinha de papel, a quantidade de calor liberada é uma. Se você fizer uma fogueira, a quantidade de calor é muito maior. Por quê? Porque depende da quantidade de espécies, né? É uma propriedade que depende do número de mols, logo depende da massa, depende também das partículas. Então, vamos primeiro identificar a entalpia aqui. Bom, o que eu tenho no produto, pessoal? Eu vou colocar aqui, só para simplificar, ó, eu tenho 8 vezes a entalpia do KCl. Eu tenho 12 vezes a entalpia de formação do CO2. É tudo de formação, tá, pessoal? Estou tentando só simplificar um pouquinho a anotação aqui para não ficar muito carregado. 11 vezes a entalpia de formação da água e pronto. Essas são todas as entalpias do produto, menos as entalpias dos reagentes. Então, quando eu for pegar os reagentes, o que eu tenho aqui? Ó? 8 vezes a entalpia do KClO3 mais uma vez a entalpia da sacarose, que é o C12H22O11. Então tá aqui. E aí, galera, essa aí fazendo conta, tá? Você vai ter, já tem aqui, né, os valores de entalpia de cada espécie dessa. A única coisa que você tem que fazer é substituir e mandar ver nas continhas. Então eu vou colocar aqui, ó, o ΔH é igual 8 vezes a entalpia do KCl. Então 8 vezes a entalpia do KCl é menos 436, mais 12 vezes a entalpia do CO2, menos 394, mais 11 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 242. Então está aqui a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, 8 vezes a entalpia do KClO3, positiva, 315, mais uma vez a entalpia de formação da sacarose, que é menos 2.222. Eu não estou colocando a unidade aqui, pessoal, para todos eles, porque senão isso aqui vai virar, né? Vou precisar de eu colocar um outro slide aqui do lado para a gente poder ter espaço para colocar as unidades. Eu vou colocar só no final, tá? Beleza, então quando você fizer essas continhas todas aqui, muito cuidado, tá, pessoal? Questãozinha de termoquímica, quando for fazer as contas, vai fazendo separadinho, faz 8 vezes 436, escreve 12 vezes 394, coloca o número, faz com muita atenção para você não errar conta. Como professor, o que eu mais vejo é a galera começando certo, chegando em resultado errado, porque errou conta ao longo do caminho. Então, tomem esse cuidado aí, façam com atenção, respira, para um pouquinho, vai fazendo, ainda mais quem tem um pouquinho de dificuldade com a matemática aí, faz com mais calma, dá uma respirada para você não perder ponto. Quando você terminar isso aqui, você vai achar que o seu ΔH ele é de menos 11.176, aí eu vou colocar a unidade aqui agora, né? Quilojoule por mol. Então a letra A está aí, feita. Não é difícil, produto menos reagente, só tem que fazer um bocado de conta e não pode vacilar nessas contas. E a letra B? A letra B, ele quer saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Você vai colocar para ele que é uma reação exotérmica. E exotérmica por quê? Pois o ΔH
é menor do que zero. Isso significa que essa reação libera calor para o meio. Beleza, pessoal? Então a letra A e a letra B estão aí, né, bem resolvidas para você, direitinho justificado. Agora a gente entra aqui na letra C. A letra C, ele fala assim, ó, além da sacarose, a balinha de gelatina contém 46 miligramas de sódio em uma porção de 100 gramas, equivalente a aproximadamente 40 balinhas. A ingestão máxima diária de sódio recomendada é de 0,05 mol para um adulto. Caso a pessoa ali vá fazer, né, o consumo de 1.100 balinhas, ela ultrapassa a recomendação máxima, explique indicando os cálculos. Então ele quer que você veja se a gente tem o excesso de sal extrapolado se você comer 1.100 balinhas. Para isso, pessoal, eu quero que você perceba o seguinte. Ele te disse que o limite ele deu em mol de sódio. Só que ele fala que se você consumir 40 balinhas, você está ingerindo miligramas de sódio. Então, o que eu tenho que descobrir? Tem vários caminhos para fazer essa questão, tá? Eu escolhi um aqui, depois você pode tentar fazer por outros caminhos, você pode procurar outras resoluções feitas por outros caminhos, não tem problema. Então, o que eu escolhi aqui? Qual é a ideia? Quero saber o seguinte, se, né, 40 balinhas tem 46 miligramas de sódio, se eu ingerir 1.100 balinhas, quanto de sódio eu vou estar ingerindo? Ah, mas eu vou achar em miligramas. Tudo bem. Depois eu posso converter para mol para comparar. Então, deixa eu te mostrar. Quer ver? Eu vou colocar aqui até como um primeiro passo. Eu quero achar o total de sódio em 1.100 balas. Então, esse é o primeiro passo. Total de sódio em 1.100 balas. O que eu sei, galera? Eu sei que para eu consumir, para eu ingerir 46 miligramas de sódio, eu preciso consumir 40 balinhas. 40 balas. Beleza. Só que o maluco aí quer consumir 1.100 balas. Beleza. Quanto de sódio ele vai estar ingerindo? X. Quando você fizer essas continhas, 1.265 miligramas de sódio. E é a mesma coisa, pessoal, que 1,265, então aqui, ó, 1.265 gramas de sódio. Aí vem o ponto, será que isso aqui é mais do que o permitido? Então veja bem, eu achei em gramas de sódio. E ele falou que a recomendação é de 0,05 mol. Você percebe que eu estou comparando coisas diferentes? Ele me deu uma referência em mol e eu estou achando em gramas. Eu preciso colocar esses caras na mesma unidade para saber se está no limite ou não. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 0,05 mol e passar para grama, porque aí eu comparo gramas com gramas, ou eu posso passar o 1,265 gramas para mol. Aí eu comparo mol com mol. O que você vai fazer? O que você quiser. Eu escolhi aqui, quando eu estava resolvendo, eu acabei convertendo esse cara para mol. Então, o segundo passo, eu quero converter o 1,265 gramas para mol de sódio, porque aí eu posso comparar. Se você quiser fazer por outro caminho também, tá tudo ok, sem problema nenhum. Para isso, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso saber a massa molar do sódio. A tabela periódica vai estar lá para você. 23 gramas para cada mol. Então, a partir da massa molar, eu sei que se eu tiver 1 mol de sódio, ele vai estar pesando 23 gramas de sódio. Ele vai ter uma massa, né, de 23 gramas. Ok. Só que a gente viu que se o camarada ali comer as 1.100 balinhas, ele vai estar ingerindo 1.265 gramas de sódio. Isso equivale a quantos mols? X. Quando você fizer essa continha, você vai achar que o seu X vale 0,055 mol de sódio.
Ou seja, ele ultrapassa a recomendação máxima? Sim. Por quê? Pois é consumido 0,055 mol e o recomendado é 0,05. Então, de fato, na hora que você for justificar para ele, você tem que deixar as contas, ele pediu, você vai escrever para ele, né? Ultrapassa? Sim, ultrapassa, pois é consumido 0,055 mol, enquanto o recomendado é 0,5 apenas. Como eu disse, tem vários outros caminhos para você fazer. Até sugiro que você olhe a prova do PISME, o gabarito que eles fornecem comentado, porque, se não me engano, eles fazem por um caminho um pouco diferente. Às vezes te ajuda. Eu escolhi um aqui para poder te mostrar como é que é feita a resolução. Beleza? E aí, galera, a letra D, né, que veio aqui marcado como C, mas é a letra D, ele fala assim: para se obter um volume de CO2 igual a 537,6 litros, quantas gramas de sacarose devem ser colocados em contato com a solução de clorato de potássio na CNTP, né, cujo volume molar é de 22,4 litros? Galera, exercício de cálculo estequiométrico, dica de como você vai fazer. Primeira coisa é identificar as espécies que ele quer trabalhar. Quais são as espécies que ele quer trabalhar? Ele quer trabalhar o CO2 e ele quer saber gramas de sacarose. Então, as duas espécies que ele quer trabalhar são CO2 e sacarose. Então, eu vou deixar elas destacadas aqui. Ó. Ele quer correlacionar a sacarose com o CO2. Então, essas são as espécies. Depois, eu vou identificar qual é a unidade que ele quer trabalhar. O CO2, ele está interessado em quê? Volume, está interessado em litros. E a sacarose, ele está interessado em gramas. Então, identifiquei quem eu quero trabalhar e identifiquei quais são as grandezas. Então, a primeira coisa que eu faço é a seguinte: eu vou montar uma relação estequiométrica entre esses caras baseado no número de mols. Né? Eu chamo essa primeira linha de uma relação teórica. Ela depende só da estequiometria. Você vai ver que ela não depende em nada do exercício. Depois que eu vou montando ela. Então, veja só. Quem que eu quero trabalhar? Sacarose com CO2. Beleza. Qual que é a relação do número de mols entre eles? Eu tenho 1 mol de sacarose para 12 mols de CO2. Eu vou até colocar a fórmula molecular da sacarose, talvez fique mais fácil para a galera acompanhar quem é quem. Então aqui, ó, C12H22O11. Beleza. Então, essa é a relação molar. Só que, veja bem, ele te perguntou em algum momento mol de sacarose e mol de CO2? Não. A sacarose, a gente viu, ele quer trabalhar com gramas. Ele quer trabalhar com massa. E o CO2? O CO2 também, ele não me fez pergunta nenhuma de mol. Ele falou de volume. Então, eu vou converter esse mol para a unidade que eu quero. Pessoal, como é que eu passo de mol para massa? Mol para massa é massa molar. Então, eu vou somar a massa de todo mundo, né? 12 vezes 12 do carbono, 22 vezes 1 do hidrogênio, 11 vezes 16 do oxigênio. Quando eu fizer isso, eu vou achar 342 gramas de sacarose. E 12 mols, estou mantendo a proporção, ele me deu que o volume molar, ou seja, um único mol, tem 22,4 litros de CO2. Então, isso aqui, pessoal, eu chamo essa relação de teórica ou referencial, porque ela é que vai guiar o seu cálculo. O que a gente fez? Pegou o coeficiente estequiométrico, montamos essa relação. Depois eu converti para as grandezas que eu quero. A sacarose não me interessava em mol, me interessa em massa. O CO2 não me interessa em mol, me interessa em volume. Então eu fiz essa conversão com você aqui e deixei pronto. Agora eu vou entrar com os números do exercício. Agora que eu vou começar a resolver eles. Como? Veja só. Se eu tivesse 342 gramas de sacarose, eu produziria esse volume de CO2. Só que é esse volume de CO2 que ele pediu? Não, ele quer saber o seguinte: para que eu possa produzir 537,6 litros de CO2,
Qual que é a massa de sacarose? Aí que você entra com os dados do exercício. Então aqui, ó, que eu deixei em verdinho, aqui é que são os dados do exercício. Ele é a última coisa que você vai entrar para poder resolver. Eu vou até voltar para te mostrar aqui rapidinho, porque ali é só fazer conta, né? Olha só como é que eu deixei organizado nesse mapa mental. Primeira coisa era a equação escrita e balanceada. Já veio pronto, ótimo. Depois é a espécie. Então eu fui lá no enunciado, identifiquei as espécies e destaquei elas. Depois eu identifiquei as grandezas que estavam no enunciado. Ele queria trabalhar mol, massa, volume, molécula, átomo. O que ele queria trabalhar? A gente viu sacarose, massa, CO2, volume. Esse era o terceiro passo. Depois, no quarto passo, eu fiz a relação teórica, né? É o farol, ela que vai guiar a nossa resolução. Então, eu fiz a relação entre o número de mols e depois eu converti para as grandezas que eu queria. O que eu não queria em mol, queria em massa, massa molar. O que eu não queria em mol, queria em volume, usei volume molar, que ele me deu. E depois, no último passo, eu entrei com os dados fornecidos e na minha equação teórica e vou resolver ela. Então, esse mapa mental ajuda bastante porque ele é um passo a passo, que é o que eu acabei de fazer com você aqui. E aí, pessoal, depois que você resolver esse x aqui, você vai achar uma massa de 684 gramas de sacarose. Vou escrever aqui sacarose mesmo. Que é o nosso C12H22O11. Tranquilo, galera? Então, aqui a gente chega aí, né, ao final dessa questãozinha. A próxima eu vou gravar. Eu vou deixar aqui mais uma vez aí, galera, para que você dê uma conferida lá no meu Instagram, dá uma olhada lá, baixa os conteúdos que tem, que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, vou pedir mais uma vez, se você ficou até aqui, deixa o seu like, não esquece de compartilhar e comentar também, beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, tenham todos um bom dia e valeu!